Olá a todos, vamos dar início a mais um vídeo do nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje à reflexão deste 13º domingo após Pentecostes. O nosso texto base é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35. E o nosso tema, Sal da Terra. Vamos à nossa reflexão. E eis que você resolve assistir aquele filme que queria assistir já há muito tempo em casa, ou de repente em um feriado em que finalmente consegue um tempo maior, quer maratonar uma série. Qual a combinação perfeita? De repente aquele diazinho como hoje, com um friozinho, uma chuvinha, e você, o sofá e a sua tela. O que pede? Uma pipoca, né? E você vai lá, prepara e faz uma boa porção de pipoca, uma tigelona de pipoca. E dá play para assistir o filme, sua série favorita. E de repente, ao colocar a pipoca em sua boca, você percebe que algo está faltando. Não tem sal. Você se esqueceu de colocar o sal. É claro que é um problema muito fácil de ser resolvido, mas você percebe que não dá para continuar comendo aquela tigela de pipoca se você não salgá-la. E de repente você foi convidado para um belíssimo churrasco, carnes top, carnes de primeira. O seu anfitrião não economizou nos cortes de carne. Imagine aí o seu corte predileto, a faca deslizando na carne e a carne no ponto que você mais gosta. Mas eis que na primeira garfada você percebe que algo está faltando e que a carne tão suculenta e apetitosa, ao menos aos olhos, que te deixava com água na boca, salivando, logo perde o seu encanto. O anfitrião esqueceu de salgá-la devidamente. Perceba como nestes dois exemplos nós precisamos considerar que alguns momentos que poderiam ser mágicos, afinal, comer é um dos grandes prazeres desta vida, se tornam, se não trágicos, frustrantes, decepcionantes, pela ausência de um único ingrediente, um ingrediente que faz toda a diferença, um ingrediente que não pode faltar em muitas receitas: o sal. É claro que se você for hipertenso, você tiver algum problema de saúde, precisará tomar muito cuidado com o excesso de sal. Para algumas pessoas, nem na pipoca e nem no churrasco será aceitável uma quantidade de sal que deixe o seu alimento saboroso. Mas em condições normais, você terá que concordar comigo: sem sal, a comida não apenas fica insossa, ela fica sem graça. Estimado irmão e irmã em Cristo, o momento em que Jesus escolhe no Evangelho de Lucas, capítulo 14, para falar de sal, é um momento curioso. Normalmente nós costumamos nos recordar da fala de Jesus sobre o sal do Sermão do Monte, não é mesmo? Lá Jesus fala não somente que seus seguidores devem ser sal da terra, como também luz do mundo. No entanto, no Evangelho de Lucas, ele fala dos discípulos serem sal após uma análise contundente acerca das condições para ser seu discípulo e da necessidade de avaliação acerca do custo do discipulado.
Há 3 anos, este foi exatamente o tema da nossa reflexão aqui na Igreja de Interlagos, no 13º domingo após Pentecostes. Nós analisamos o custo do discipulado, mas é óbvio que precisamos analisar este custo continuamente. Perdão. Afinal, não apenas podemos nos esquecer, como podemos nos perder em meio às aspirações e preocupações deste mundo. Jesus diz: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor. Vejam só, ele é enfático e diz: não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver disposto a morrer como eu vou morrer e me acompanhar. E diante de tais palavras me vem à mente a cena do programa que fez muito sucesso há décadas atrás na televisão brasileira, mexicano, chamado Chaves. Quando diante de uma situação desagradável, o seu Madruga fazia uma expressão assim de engolir seco, lembram? Este texto também nos recorda um outro texto semelhante presente no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, quando Jesus instrui os discípulos e diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sejamos sinceros, estamos muitas vezes distantes desta exigência de Jesus. Mesmo quando somos pessoas que procuram fazer o que é correto, colocamos os interesses dos outros à frente do nosso, o que não ocorre assim com tanta frequência, mas vamos lá, vamos considerar que tentamos pelo menos. Colocamos os interesses da nossa família e dos nossos, nós dificilmente abrimos mão disso. Mas vejam que Jesus nunca promete coisas mirabolantes, nem promete isso aos seus seguidores nesta vida e neste mundo. Ao contrário, desde o início ele diz que teremos que renunciar a muitas coisas e até aceitar uma morte como a morte que ele teve, morte de cruz. Por isso Jesus não apenas demonstra as dificuldades existentes para segui-lo, mas convida seus discípulos a uma análise e diz: ninguém que vai iniciar uma construção fará isso sem antes avaliar o custo da obra, porque senão poderá servir de chacota aos seus vizinhos, que irão notar que ele começou uma construção que não pôde terminar. Nenhum rei que tem um exército menor irá invadir o espaço de um território onde um rei tem um exército maior, porque caso contrário ele terá que depois enviar mensageiros de paz, e para fazer estes acordos de paz seguramente que ele irá perder muito. E de modo semelhante Jesus está dizendo para nós hoje: você quer ser cristão? Você quer ser meu seguidor? Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Me ame mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa neste mundo. Renuncie a muitas coisas. Dedique-se a mim e pasmem. Jesus ainda diz no versículo 33: nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Talvez a gente se questione: por que uma exigência tão grande? Será que Jesus não estaria exigindo demais de nós? Ele nunca disse que seria fácil e sempre alertou seus discípulos desde o início:
Considere tudo isso se você de fato deseja ser meu seguidor. Amados no Senhor, o sal faz toda a diferença no sabor de um alimento. Além de ser utilizado também para conservar alimentos. Sem sal, nós vimos nos dois exemplos iniciais que um alimento não apenas fica insosso, como perde a graça. Aquilo que é insosso, muitas vezes, perde completamente a sua utilidade. Diante de um prato que demorou horas para ser preparado, o esquecimento de um simples ingrediente poderá significar estragar o prato inteiro. Pois, ao contrário da pipoca, que é salgada depois de preparada, outros alimentos ficarão ruins, não prestarão. Quando Jesus chama seguidores, ele não os chama simplesmente para serem perdoados e salvos. E se fosse deste modo, seria muito mais prudente da parte de Deus que houvesse um sistema de arrebatamento. Uma vez que chegássemos à fé, imediatamente seríamos alçados ao céu. E deste modo, não correríamos o risco de perdermos a nossa salvação e a tarefa de Jesus estaria concluída. No entanto, além de nos perdoar e salvar, Jesus deseja nos conceder uma atribuição muito relevante para o mundo. Ele nos chama para sermos sal. Há quem diga que o mundo ainda existe porque há pessoas que ainda precisam ser salvos. Há quem diga que somente existe mundo porque ainda há cristãos no mundo. São reflexões interessantes que normalmente veem os cristãos de uma forma positiva e com o devido papel de serem sal. Eu não acredito que estas afirmações estejam equivocadas, mas eu penso que há uma outra reflexão que também precisa ser feita. Por que o nosso mundo, e especialmente os países onde a fé cristã é considerada a religião majoritária, há tantos problemas sociais e mazelas? Afinal de contas, há mesmo tantos cristãos em nosso país? Se somos a maioria, por que as coisas parecem estar cada vez piores e mais difíceis? Estariam os cristãos cumprindo o seu discipulado? E mais do que isso, é importante olharmos para nós mesmos e nos indagar: estaríamos nós fazendo a diferença onde Deus nos colocou? Na sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudo, no nosso círculo de amizades, em nossa vizinhança? Estamos sendo um sal que dá sabor? Ou será que nos tornamos um tipo de sal insípido, que até colocamos no alimento, mas por sua falta de capacidade de salgar, é o mesmo que colocar nada? A comida continua insossa e sem gosto. Certa vez, um professor do seminário afirmou que toda pergunta que fazemos em uma mensagem que convida a todos à reflexão não deixa de ser lei. Pois se formos sinceros, teremos que considerar momentos e oportunidades que poderíamos ter feito a diferença e não fizemos. Ou pelo contrário, ao invés de sermos sal, fomos um tempero, não apenas que deixou de dar um gosto bom, mas que ainda deixou um gosto amargo ou inadequado para um alimento. É preciso considerar que não salgamos como deveríamos salgar.
É preciso considerar que muitas vezes não colocamos Jesus acima de nossos próprios interesses. É preciso considerar que nem sempre abandonamos tudo por Cristo. Precisamos admitir que poderíamos ser um sal de uma marca melhor, ou de uma especialidade mais nobre, talvez um sal do Himalaia, e às vezes somos aquele sal mais baratinho do mercado, que por vezes não salga tão bem. Ou pior, somos aquele sal de restaurante de beira de estrada que está no saleiro há um tempão, onde tem mais arroz do que sal. Por que perdemos o sabor? Por que contaminamos a nossa essência com os interesses deste mundo e desta vida? Porque colocamos muitas outras coisas à frente de Jesus. Porque não temos tempo para o culto, para a devoção diária da palavra. Porque quando temos oportunidade de fazer evangelismo, nos escondemos. Normalmente, um dos departamentos ou dos grupos mais raquíticos de uma congregação é exatamente o grupo que deveria ser o mais forte, que é o grupo de evangelismo. E isso não é privilégio, entre aspas, de uma única congregação. Eu vejo isso ocorrer na maioria das congregações. Agora pergunto a você, se para uma festa há tantas pessoas muitas vezes, se para um churrasco muitas pessoas aparecem, por que estamos muitas vezes em um número reduzido para evangelizar? Temos um grande desafio em nossas mãos ao chegar à fé cristã e sermos discípulos de Jesus. Continuarmos sendo discípulos é um grande desafio. Para tanto, não basta dizer que cremos em Jesus. Não basta participarmos dos cultos regularmente. Não basta ter uma fé individual que não afeta e não impacta o nosso entorno. É necessário ser sal, e um sal que realmente dá sabor, pois do contrário, nos tornamos inúteis e não servirmos para nada. Nas palavras de Jesus, não servirmos nem para sermos jogados a um esterco. A boa notícia é que o nosso sabor não é dado por nós mesmos, mas por Jesus. Não temos a capacidade em nós mesmos de nos mantermos como sal. Ao buscarmos fortalecimento na palavra, ao fazer isso que você está fazendo aqui, acompanhando este vídeo, Jesus perdoa os nossos pecados. Ele nos prepara para sermos sal em um mundo tão carente de sabor. Você não está assistindo este vídeo à toa. Não foi chamado por Jesus à toa. E Jesus não quer jogá-lo ao esterco. Ele quer utilizá-lo da melhor forma. Por isso, não se engane, você foi chamado para ser perdoado e salvo pelo sacrifício de Jesus. E isso é motivo de júbilo e de alegria. Mas enquanto ainda não formos chamados para a eternidade, precisamos nos lembrar que temos o chamado de sermos sal para o mundo. E eu concluo esta reflexão chamando você para a ação. Reflita consigo mesmo. Será que você pode salgar melhor? De que modo você pode fazer isso? Em palavras, levando Jesus em palavras para as pessoas e especialmente em atos. Você pode se doar mais, você pode ser um voluntário em um trabalho de uma ONG, você pode doar sangue, você pode ajudar pessoas famintas, você pode. Seja sal, salgue, dê sabor. Seguramente que Jesus
não apenas se alegrará com isso, mas Ele estará com você em cada uma destas missões particulares. Leve Cristo para todos. Seja sal para a terra. Amém. Eu espero que este vídeo tenha sido proveitoso para você, como foi para mim. Continue seguindo o nosso canal e até o nosso próximo vídeo.